Olá investidor, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Nesse vídeo vamos falar sobre fundos de investimentos. O que são, quais os tipos, como funcionam, quais as vantagens e desvantagens de se investir em fundo. Eu vou responder nesse vídeo. Fica até o final e eu te vou ajudar a perceber como é que funciona a indústria dos fundos de investimentos em Angola. Mas antes, não se esqueça, subscreva o canal, ative o sino das notificações para garantir que você não vai perder os próximos vídeos que eu vou fazer ainda dentro dessa série de fundos de investimento. Mas por agora, vamos entrar no tópico desse vídeo. Ok, logo, o que é que são fundos de investimentos? Bem, os fundos de investimentos, o termo técnico também que você poderá ouvir dentro do mercado de capitais é organismos de investimentos coletivo, ok? Sempre que você ouvir a palavra organismo de investimento coletivo, está-se a referir aos fundos de investimento. Os fundos de investimentos funcionaria como se fosse uma vaquinha organizada, mas muito bem organizada dentro do mercado de capitais. Basicamente, um fundo é como uma vaquinha em que vários investidores juntam o seu dinheiro e entregam esse dinheiro a um gestor profissional e habilitado para fazer a gestão, que fica com a responsabilidade de receber o dinheiro dos investidores e investir no mercado de acordo com uma política de investimento, que já vamos falar daqui a bocado sobre o prospecto, e no final de um período ou ao longo de um período fica com a responsabilidade, número 1, de informar aos investidores que participam no fundo a rentabilidade ou a performance do fundo e no final do período entregar ou devolver o dinheiro acrescido do retorno que eventualmente o fundo possa ter. Ou não, no final do dia, o gestor do fundo fica com o dinheiro dos investidores ou capta dinheiro dos investidores, investe no mercado e depois todos os investidores recebem os ganhos desse fundo e a devolução do seu capital, chamados de unidade de participação. Agora, como é que esses fundos dentro do nosso mercado estão caracterizados, né? Para quem agora começa a investir, existem vários termos, existem vários tipos de fundos que é importante o investidor conhecer, saber como é que eles estão organizados antes mesmo de começar a investir. Primeiro, a nível de tipologia, os investidores precisam perceber que um fundo, ele pode ser um fundo imobiliário, sendo esses aqueles que investem em imóveis ou ativos ligados ao mercado imobiliário, e o fundo pode ser fundo de investimento em valores mobiliários, que são os fundos típicos que investem em ações, títulos, papel comercial ou até em depósitos a prazo. Então, quanto à carteira ou à composição dos ativos que compõem um fundo, o fundo pode ser fundo de investimento em valores mobiliários ou fundo de investimento em valores imobiliários. Os fundos dentro da nossa bolsa ou dentro do nosso mercado de capitais, eles também podem ser classificados quanto à possibilidade de um determinado investidor entrar e sair a qualquer momento. Os fundos em que o investidor consegue a qualquer momento entrar no fundo e a qualquer momento sair no fundo são chamados de fundos abertos. Por outro lado, existem também os fundos em que o investidor não pode entrar nem sair a qualquer momento. Tem uma data de entrada, que é o período de comercialização do fundo, e só pode sair na maturidade desse fundo. Esses fundos são chamados de fundos fechados, ok? Então os fundos podem ser imobiliários ou mobiliários e também eles podem ser fundos abertos ou fundos fechados. Ainda dentro das características do fundo, é importante também o investidor perceber como é que pode ganhar dinheiro dentro dos fundos. Os fundos funcionam mais ou menos como as ações, mais ou menos. É uma categoria de investimentos de renda variável, ou seja, não é possível determinar antes mesmo de investir quanto é que eu vou ganhar num fundo. Tudo depende da qualidade da gestão ou tudo depende dos ativos em que o gestor do fundo vai investir. Mas aqui ainda a nível de característica, um fundo de investimento, ele pode tanto fazer distribuição de rendimentos, né? Aqui nas formas como o investidor pode ganhar dinheiro ou investir no fundo. Nós podemos ganhar dinheiro pelos rendimentos que o fundo vai ou pode distribuir, tudo depende do prospecto. Há fundos que fazem distribuição de rendimentos em forma de dividendos ou juros e há fundos que não fazem. Os fundos que não fazem distribuição normalmente pagam, ou o ganho que o investidor pode ter ao investir nesses fundos é na maturidade, que nem um depósito a prazo, que
que não paga juros mensais. Você investe, o dinheiro fica com o banco e na maturidade você recebe o teu dinheiro acrescido de determinados juros. Nos fundos que não fazem distribuição, também são chamados fundos em que o rendimento ou os ganhos do fundo é capitalizado no próprio fundo. Esses fundos, você faz o investimento, se o fundo tiver uma maturidade de 12 anos ou 3 anos, você não recebe absolutamente nada em 12 anos ou 3 anos e na data de liquidação ou na data da validade, da maturidade desse fundo, todos os investidores, todos aqueles que investiram no fundo de investimento vão receber o que investiram, convertido mais acrescido ou deduzido dos ganhos desse determinado fundo. Então, existem os fundos que fazem distribuição e existem os fundos em que os ganhos são capitalizados dentro do fundo. Agora, outra pergunta que eu também recebo e que você eventualmente poderá estar a perguntar: mas qual é a vantagem e qual é a desvantagem de investir num fundo? Sendo que eu posso investir diretamente no mercado, comprar títulos e comprar ações, ou eu posso delegar essa gestão a uma outra pessoa, a uma outra instituição. Quais são as vantagens que eu tenho ao delegar e quais são as vantagens que eu tenho e quais são as desvantagens que eu tenho a delegar a gestão das minhas poupanças a um determinado gestor do fundo? Agora, entrando nas vantagens e na desvantagem. Primeiro vamos falar das vantagens e depois vamos falar das desvantagens. Relativamente às vantagens, uma das principais vantagens ao se investir em um fundo de investimento é a possibilidade de teres uma gestão profissional da tua carteira de investimento, ok? Normalmente os fundos são aqueles que fazem a gestão do fundo são entidades certificadas e habilitadas pelo regulador do mercado, que é a Comissão de Mercado de Capitais, e entende-se que aqueles que vão administrar o fundo têm muito mais competência do que o próprio investidor, ok? É uma presunção. Parte do princípio que a gestão da carteira de um fundo de investimento é muito mais profissional que a gestão da nossa carteira individual. Até porque você pode ser economista, você pode ser engenheiro, você pode ser médico ou pode ter uma profissão que não está ligado exatamente ao mercado financeiro. Então, se eu puder delegar a gestão do meu investimento a um gestor profissional, presume-se que ele tenha muito mais competência e possa fazer uma gestão muito melhor do que nós gerimos a nossa carteira por nós próprios. Eu disse presume-se. Quando estiver a falar da desvantagem também vais perceber porque é que eu estou a dizer presume-se. Outra vantagem que também tem a investir em um fundo é a possibilidade de diversificar com muito pouco dinheiro. Um exemplo muito concreto. Com 50 mil kwanzas hoje, talvez consigas comprar uma ação do Caixa, uma ação da ENSA e talvez uma ação da Bodiva, mas não conseguirias comprar uma ação do Dubai, né? Que nesse preciso momento está a ser negociada acima de 50 mil kwanzas. Mas num fundo de investimento, se existir dentro do mercado um determinado fundo de investimento que na sua carteira tem todas as ações e tem títulos e tem um valor mínimo de investimento de 50 mil kwanzas, com 50 mil kwanzas você consegue estar exposto a uma maior diversificação da tua carteira, ok? Então, com muito pouco dinheiro é possível, através de um fundo de investimento, diversificar. Outra vantagem também de se investir em fundos de investimento é a possibilidade de ter acesso a grandes investimentos com pouco dinheiro. E aqui podemos dar um exemplo concreto dos fundos imobiliários. Nós temos na nossa praça fundos imobiliários que têm dentro da sua carteira ou são detentores de um edifício inteiro no Talatona que talvez os investidores de retalho sozinhos não conseguiriam com 100 mil kwanzas ou com 1 milhão de kwanzas comprar um edifício no Talatona. Mas se fizeres parte de um fundo de investimento e vários investidores fizerem parte, cada um com seu 1 milhão de kwanzas ou com seu 100 mil kwanzas, podem juntos comprar um edifício. Ou seja, através de um fundo de investimento, você tem acesso a investimentos que sozinho talvez não conseguirias. Ou mesmo até se estivermos a falar de um fundo de investimento que investe em ações por causa do rateio, né? Através de um fundo de investimento, podes indiretamente conseguir muito mais ações do que sozinho eventualmente poderias conseguir. E as duas últimas vantagens também que existem ao investir em um fundo de investimento é a liquidez. Principalmente se estivermos a falar de um fundo aberto ou um fundo negociado em bolsa. Que isso também é outra característica que eu não mencionei no princípio. Um fundo de investimento, ele pode ser negociado em bolsa ou não negociado em bolsa. Sendo que os fundos negociados em bolsa são aqueles que são transacionados como uma ação. Você consegue, a partir do teu home broker, a partir do livro de ordens da Bodiva,
administrativa ou a partir da tua corretora ou distribuidora. Já agora, se não sabes o que é uma corretora, o que é uma distribuidora ou qual a diferença que existe, eu vou deixar aqui um link de um vídeo que nós gravamos na semana passada ou há 2 semanas a falar sobre esse assunto. Mas pronto, um fundo negociado em bolsa, você pode, através da tua corretora, comprar diretamente. E os fundos que não são negociados em bolsa, você não consegue comprar em bolsa, né? São transacionados, podíamos dizer que são transacionados offline, num outro segmento que é chamado de balcão organizado ou MUROV. É como se fosse um negócio offline. Mas pronto, um fundo pode estar negociado em bolsa como não pode. Uma vantagem que existe ao investir em fundo a respeito da liquidez é que se esse fundo for um fundo aberto ou se tratar de um fundo negociado em bolsa, este fundo pode ter muito mais liquidez que os ativos que compõem a carteira do próprio fundo. Dar um exemplo concreto. Nesse preciso momento, se quiseres investir em títulos do Tesouro ou uma OTNR de 10 anos a 23%, que estão desaparecidas, nós não conseguimos comprar em mercado primário desde o ano passado, através de um fundo você consegue, se haver dentro do mercado um fundo que está disponível a investir e esse fundo tem dentro da sua carteira títulos do Tesouro, você pode comprar uma unidade de participação do fundo, ou seja, comprar uma participação desse fundo, investindo no fundo, e automaticamente estás exposto à rentabilidade do título que está na carteira do fundo. Então você consegue ter muito mais liquidez. O mesmo se dá ao fato de querer vender. Imagina que você invista num fundo que investe em ações. Quando você investe no fundo, você automaticamente investe na carteira que o fundo tem. Se o fundo tem ações do BAI, da ENSA, e for um fundo aberto, vender o fundo, no caso se for um fundo aberto, a saída do fundo é muito mais fácil e muito mais rápido do que revender as ações em mercado secundário. Pode-se dar o caso que no mercado secundário não haja transações suficientes para absorver a tua ordem. Imagina que queiras desfazer-se das ações que você tem até o valor de 10 milhões de kwanzas, podes não conseguir em 2 dias ou em 3 dias. Mas se você investir num fundo que tenha ações, ou seja, investir em ações de forma indireta, e se for um fundo aberto ou negociado em bolsa, você consegue facilmente reaver o teu dinheiro à venda necessidade. Sem dúvida que a liquidez ao investir num fundo é muito maior do que investir diretamente em um determinado ativo. Mas ok, logo, quer dizer que são só flores? Claro que não, né? Nós estamos a falar do mercado de capitais. E no mercado de capitais, uma regra clara que todo investidor precisa ter em conta é que não existe almoços grátis no mercado de capitais, ok? E quais são então as desvantagens de se investir num fundo? A principal desvantagem ao investir num fundo é a comissão. Como não existe almoços grátis, pelo fato de haver uma entidade que são chamadas de sociedades gestoras do fundo ou sociedades gestoras do organismo de investimento coletivo, que o nome aqui é SEGOI, pelo fato de você delegar os teus investimentos a uma entidade e ela investir para o teu próprio benefício, essa entidade vai cobrar uma comissão, que é chamada de comissão de gestão. Alguns fundos, e você precisa olhar quando estiver a falar de como analisar o fundo, vou dar aqui algumas dicas, mas o fundo pode ter comissão de gestão, pode ter uma comissão de performance, pode ter uma comissão de subscrição, pode ter uma comissão de resgate, ou seja, existem comissões, e as comissões que a sociedade gestora cobra, ou as comissões para a gestão do próprio fundo, come ligeiramente a rentabilidade dos teus investimentos. Ou seja, imagina que um fundo vai investir em títulos do tesouro ou num instrumento qualquer que renda 10% ao ano. E se esse fundo cobrar uma comissão de 2%, né, as comissões estão um bocadinho abaixo disso, embora é possível, tem um fundo que cobra 2%, mas as comissões tendem a ser um pouco abaixo disso. Mas um exemplo simples, imagina que você tenha um fundo, investes num fundo que só investe em um tipo de instrumento e que esse instrumento renda 10%. Se a comissão de administração ou de gestão do fundo for 2%, então quer dizer que a tua rentabilidade no final vai ser de 8%. Por quê? A carteira do fundo rendeu 10%, o gestor comeu 2% como comissão de gestão e te entrega 8% como rentabilidade do fundo ou da tua unidade de participação. Essa é a principal desvantagem ao investir no fundo. Outra desvantagem ao se investir num fundo é também a ausência ou a falta de controle da composição da carteira de investimento. É a inércia. Ou seja, pelo fato do fundo ser administrado por uma sociedade gestora, nós como investidores passivos, né, não temos autonomia do que é que um gestor compra ou vende ou coloca dentro da carteira. É claro que o gestor ele vai fazer o
investimento de acordo com uma política de investimento está determinada no prospecto, mas o que ele vai comprar, quando vai vender, o investidor não tem nenhuma autonomia sobre esse processo. O que é bom, que é um investimento totalmente passivo, mas pode ser mau, porque se o investidor ou se o gestor do fundo não tomar as melhores decisões de gestão do fundo, a rentabilidade deste fundo pode ficar aquém e o investidor não tem como fazer nada, exceto se for um fundo aberto ou negociado em bolsa. Mas principalmente se for um fundo fechado, isso nos leva para a segunda desvantagem de se investir num fundo, é que se a rentabilidade do fundo de investimento ficar aquém das nossas expectativas, não há nada a fazer, principalmente num fundo fechado. Okay? Ou seja, se eu investir num fundo fechado de 2 anos, 3 anos ou 4 anos e eu começar a verificar que a rentabilidade desse fundo, por exemplo, está abaixo da rentabilidade dos títulos do Tesouro ou está abaixo até da rentabilidade de um depósito a prazo, por exemplo, já não há nada a fazer. Se for um fundo fechado, é esperar o fundo chegar até o vencimento e suportar, né? Não há nada a fazer. Por isso é que no processo, caro investidor, você deve fazer uma análise minuciosa de qual fundo você vai investir e qual fundo você não deve investir. E essa decisão você tem que tomar no princípio, principalmente se for um fundo fechado. Se for fundo aberto, pronto, podes eventualmente decidir sair, ou se for um fundo negociado em bolsa, podes eventualmente vender a tua participação no fundo na bolsa de valores, contanto que exista alguém que queira comprar. Agora aqui em jeito de conclusão. Logo, como é que eu posso então investir em fundos de investimento? É muito simples. Para investir em fundos, você pode, número 1, contactar a tua corretora ou a tua distribuidora e perguntar se a tua corretora tem algum fundo disponível para você investir. Isto porque, ou você pode, também é a forma mais fácil até, contactar diretamente as sociedades gestoras de fundos de investimento. Podes contactar a Standard Gestão de Ativos, podes contactar a BFA Gestão de Ativos, podes contactar a Eaglestone Capital, podes contactar a Independent Finance Advisor ou podes simplesmente ir no site da CMC e verificar todas as entidades responsáveis pela gestão do fundo e tentar ir nos seus sites e ver quais são os fundos que têm disponíveis para você investir e ou investes diretamente pela sociedade gestora do fundo ou podes, muitas dessas sociedades gestoras têm parcerias ou acordos comerciais com algumas corretoras, então você pode, através da tua corretora ou distribuidora, investir diretamente nesses fundos. No caso dos fundos negociados em bolsa, na nossa bolsa, nesse preciso momento, só temos um único fundo que é negociado em bolsa, que é o Standard de Rendimento, da Standard Gestão de Ativos, que, por incrível que pareça, teve uma rentabilidade anualizada acima de 30%, né? Uma rentabilidade extremamente alta. Mas esse é assunto do próximo vídeo. Já agora, não é uma recomendação de investimento, mas esse é o assunto que nós vamos gravar na próxima semana e eu vou publicar aqui. Podemos fazer uma análise real deste fundo, como é que funciona e como é que está por detrás dessa rentabilidade de 30% do Standard Rendimento. Pronto, é o único fundo negociado em bolsa. Você pode ou contactar ou mesmo a partir. Esse é um fundo fechado negociado em bolsa. Hoje só consegues comprar diretamente pelo mercado, ou seja, tem que haver alguém que queira vender e dás uma ordem no mercado para comprar. Mas pronto, esse fundo específico é assunto de um outro vídeo. Mas como investir em fundo logo, contacta a sociedade gestora ou contacta a tua corretora para você subscrever algum fundo que esteja disponível para subscrição. E último tópico desse vídeo, como então eu posso fazer uma análise logo de qual fundo eu devo investir? Bem, para analisar um fundo é o mesmo processo que nós devemos fazer para analisar um depósito a prazo. Do mesmo jeito que num depósito a prazo você deve analisar a ficha técnica informativa, num fundo você deve primeiro analisar o prospecto simplificado ou o prospecto completo, ou até se quiseres ir mais além, podes analisar o regulamento de gestão do fundo. Mas o prospecto simplificado ou completo é suficiente para você perceber algumas coisas importantes. Uma, a política de investimento, no que é que esse fundo vai investir. Duas, na comissão, quais são as comissões que a entidade gestora do fundo vai cobrar do fundo ou outras entidades que também participam no processo, que é assunto de outro vídeo, que é a entidade depositária, a entidade que vai fazer a custódia do fundo ou até os auditores. Pronto, isso é assunto de um outro vídeo, mas tens que analisar as comissões, tens que analisar a política de investimento e tens que analisar a característica do fundo, se vai ser um fundo aberto ou vai ser um fundo fechado, sendo que sempre que for aberto você já sabe que pode sair a qualquer momento, sendo que for fechado, você não pode sair até a data de maturidade, exceto se for um fundo fechado negociado em bolsa. Isso também você vai ver no prospecto
se a entidade gestora ou o prospecto do fundo determina que a entidade vai ou não admitir o fundo à negociação. E por último, também podes analisar dentro do prospecto se esse fundo prevê a distribuição de rendimento ou não, ou se todos os rendimentos do fundo são incorporados ao próprio fundo. E último aspecto, não menos importante ao fazer uma análise de qual fundo você deve investir, é o histórico de performance. Assim, é claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Alguns ainda dizem que, mas a história não se repete, mas rima. Isto por quê? Porque não é possível saber a rentabilidade de um fundo no princípio do fundo, né? E a única coisa que nós podemos ter como evidência da análise de um fundo, além da política de investimento, é a qualidade da gestão desse fundo. A rentabilidade de um fundo de investimento depende da habilidade do gestor do fundo em fazer dinheiro, ok? Se for um gestor extremamente hábil, né, principalmente em fazer gestão ativa da carteira e não uma gestão passiva, que é meramente comprar os ativos, guardar e esperar até a maturidade do fundo, mas se for um gestor que tem uma habilidade de comprar, vender, identificar as melhores oportunidades no mercado secundário e tirar proveito, então este fundo provavelmente terá uma rentabilidade maior do que a nossa própria carteira pessoal ou até outros próprios fundos. Então, lembre-se sempre na análise de um fundo de investimento, tudo depende da qualidade do gestor. E para analisar a performance, não tens como saber a performance do fundo antes mesmo de investir, mas podes sempre procurar o histórico dessa entidade gestora, quais são os fundos que ela já teve e quais são as rentabilidades desses fundos. Inclusive até fundos que já estão encerrados, mas que tu consegues perceber, ter aqui um histórico para tentar perceber a habilidade do gestor em aproveitar as oportunidades, ok? Este é o primeiro vídeo dessa série. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre os fundos de investimento, onde nós vamos analisar individualmente cada um dos fundos de investimentos que estão disponíveis hoje no nosso mercado, ok? Então, se não queres perder os próximos vídeos dessa série, não se esqueça, subscreve o canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de todas as novidades desse canal, ok? Fico por aqui, até já, o país tem rumo e vemo-nos por aí.